No ar, Radar de Notícia. Conosco no estúdio, doutor Ayrton Trevisan, agora secretário de Justiça. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos secretário. nossos telespectadores e ouvintes aqui do Radar de Notícia. Já o entrevistamos, então, ele era presidente da AGRU, né? Agora está como secretário de Justiça. Há quanto tempo, secretário? Desde 2 de janeiro. Bem, 4 meses. 4 meses. Então tá bom. Como é que o senhor encontrou? Qual o balanço da secretaria? Olha, ali é uma secretaria meio, uma secretaria que acaba interagindo com todas as outras secretarias. Como todas as secretarias, a gente encontrou muitos problemas por resolver, dinheiro sempre curto, mas estamos trabalhando lá, aparentemente estamos dando conta do recado. Nós tivemos uma polêmica envolvendo os procuradores, né? Parece que foi aprovado na Câmara, né? Isso, foi aprovado lá o projeto, né, que alçava os procuradores a estatutários, se eu não me engano, né? Como é que o senhor observou essa mudança? Na verdade, existe uma ação, foi proposta uma ação pelo Ministério Público, entendendo que determinadas carreiras são carreiras de Estado e elas não podem ser regidas pela CLT. E no caso específico dos procuradores, recomendou tirar certas referências que levavam a ser aqueles cargos considerados como cargos seletistas para elevar a carreira de Estado. Diante dessa liminar, o governo, ano passado, editou uma lei reconhecendo essa condição de estatutário deles, diante da decisão judicial, e agora, recentemente, aprovou uma lei regrando certas coisas, aumentando jornada para uns casos, tinha jornada de 4 horas, não tem mais, só tem de 6 e 8. Enfim, foi uma conversa bastante interessante que envolveu o Executivo, o Legislativo, os procuradores e o próprio Ministério Público, e se chegou num consenso a respeito dessa lei, que eu acho que atende o interesse do município. Agora, doutor Ayrton, eu me lembro que o ex-prefeito Pietá criticava os procuradores, dizendo que seria uma espécie de uma casta dentro do funcionalismo. Qual a sua visão? Olha, Pedro, eu tenho um relacionamento bastante bom e eu não diria para você que na Procuradoria existe algo diferente do que existe na sociedade como um todo. Existe gente muitíssimo dedicada, que é a regra, existe gente pouco dedicada. Agora, eu não entendo que seja uma casta. O grande problema é que se trata de operadores do direito. E operadores do direito costumam conhecer melhor seus direitos do que os não operadores. E aí isso acaba causando a impressão de que, vamos dizer, seria algo problemático. Mas eu acho que é muito mais saudável para o município e saudável para os cidadãos que essas carreiras sejam carreiras de Estado, que não possam ser nomeados, que tenham que ser concursados, eles mantenham uma independência. Se por um lado isso acaba sendo um pouco complicado, porque muitos não percebem que eles são advogados da prefeitura, que eles têm que defender o ponto de vista da prefeitura, essa visão clara. Por outro lado, também evita ingerências políticas indevidas contra o interesse público. Ainda sobre esse assunto, doutor Ayrton, nós conversamos muito aqui, né, Pedro, com o Laércio Santos, que também é advogado. Ele disse que essa transposição de regime dos procuradores poderia impactar na implantação do RJU, ou regime único agora. Regime próprio. Vocês entendem isso ou não? Isso não vai ter problema algum com a nossa... Bom, primeiro vamos entender uma situação. Existe o mundo ideal e existem as coisas que a gente precisa fazer dentro do cenário que se apresenta. Houve uma decisão judicial, e essa decisão judicial obrigou a que isso fosse feito dessa forma. Então não nos cabe aqui ficar discutindo. O cenário ideal seria a gente fazer o concurso, já prevendo como estatutário, já incluindo no IPREF, etc. e tal. Isso não é possível. No futuro talvez seja, agora não é, porque nós temos que cumprir uma ordem judicial. Foram feitos estudos a respeito dessa transposição de regime. Isso impacta o Caixa num certo momento, mas ele impactaria agora se nós considerássemos que todos os procuradores vão se aposentar amanhã. Então você teria um impacto, vamos dizer, de 10 milhões no Caixa. Eles não vão, a idade média deles é 30 e poucos anos, estão longe de se aposentar. Então esse impacto não é imediato. Eu não vejo que vai impactar no RJU de maneira nenhuma. O RJU tem que se fazer conta, ver qual é o interesse que existe, qual é o custo disso, o que se economiza e aí partir para o RJU ou não. Mas nós temos procuradores ainda que foram nomeados no passado, né? Temos procuradores, alguns anteriores a 88, especificamente, mas são 3 ou 4, Pedro. É pouco. É pouco. Tá certo. Só uma informação. Por acaso esses vão ficar no regime da CLT. Apesar de regido pelo Estatuto, por conta desse, vamos chamar dessa acomodação diante da decisão judicial, esses não se aposentam pelo IPREF, eles se aposentam
pela Previdência mesmo, esses mais velhos. Ok. Só uma informação aqui confirmada agora, o site da Prefeitura de Guarulhos foi hackeado. Eu estou confirmando aqui, a minha assessoria confirmou também. A quem compete, doutor Ayrton, Secretaria de Justiça vai ter que tomar uma atitude no jurídico, judicialmente? Judicialmente, isso é complicado, né, Pedro? Porque o hacker, ele não é uma coisa legal que a justiça possa tomar uma medida, para resolver. Isso é uma questão mais de informática mesmo, buscar caminhos aí dentro da informática. Olha, com dizeres em árabe aqui, hein? Mas caso identifique-se o grupo, aí sim a Secretaria de Justiça... Aí a Secretaria pode tomar uma atitude, mas em princípio não tem o que ser feito. É verdade. Então o site da Prefeitura de Guarulhos, confirmado, foi hackeado. Será que estão pedindo resgate? É muito comum isso. Muito comum hoje em dia. Os piratas da internet. Os piratas da internet. Doutor Ayrton, nós estamos falando sobre o IPTU do aeroporto. O senhor tem algum conhecimento? Foi pago? Tenho sim. Foi lançado o IPTU. Sim. Isso aí está laceado numa decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, que diz que é cabível o lançamento de IPTU sobre a área concessionada. Então isso era uma discussão antiga e o Supremo julgou um caso do Rio de Janeiro, mas deu a repercussão geral. Ou seja, tudo que chegar aqui em cima dessa história, nós vamos dar a mesma decisão. E nem dá para subir recursos. É uma jurisprudência. Essa semana aconteceu algo no Porto de Santos. Tem alguma relação ou não? É diferente? No Porto de Santos eu não acompanhei. Parece que alguma coisa da área federal também, eu achei que tinha alguma coisa. Mas se for concessionado, o raciocínio é o mesmo. Um ente não pode tributar o outro, vamos dizer assim. Então, enquanto aquilo é área pública, área da União diretamente, não pode lançar o IPTU. No momento em que concede para a iniciativa privada e ela faz uma exploração comercial daquilo, o Supremo entendeu que é cabível o lançamento do IPTU. Agora, nós sabíamos que o IPTU havia sido lançado. Agora, será que pagaram ou recorreram? O senhor tem informação? Não tem informação. Assim, eu desconheço que tenham recorrido. Agora, vai ser um recurso difícil, porque existe essa repercussão geral. Ou seja, a decisão que o Supremo deu vai impedir, ou vai lastrear a decisão, vai vincular a decisão dos juízes e do tribunal. Bom, hoje a Câmara Municipal deverá aprovar uma nova diretoria para a sua secretaria, né? Uma diretoria em relação a ocupações irregulares. Isso. Por que não na habitação, por que na jurídica? Olha, tudo que acontece, vamos dizer, é muito mais jurídico. A questão da habitação é a questão da solução do problema. A questão da desocupação de áreas irregulares seria algo muito mais vinculado à nossa secretaria, porque é de lá que partem as ações, as desocupações e a necessidade imediata de reintegrações de posse, quando é o caso. Essa foi a razão pela qual ficou lá comigo. O seu bom desempenho no início do governo, o senhor andou intermediando alguns conflitos, daí se saiu bem. Você acha que pesou também para a criação dessa diretoria? Olha, eu vivi de solucionar conflitos a vida inteira, né, como advogado e como presidente da OAB, e a gente procura ter jeito para fazer isso aí. Talvez isso tenha pesado no sentido da gente poder dialogar com os movimentos sociais, enfim, enxergá-los como um fator importante de reivindicação da população mais pobre e fazer com que a gente consensue essas coisas. Doutor Ayrton, há uma polêmica envolvendo aquele shopping fantasma ali na Macedo, na Vila Fátima, né? O senhor vê alguma possibilidade de solução jurídica? Olha, Pedro, uma solução jurídica, vamos dizer que não fosse judicial, porque existe uma dívida grande com o município, o município pode eventualmente fazer uma avaliação daquele prédio e saber o que isso significa em termos da dívida que tem de IPTU com o município e eventualmente não se apropriar, mas provocar uma desapropriação que leve a fazer uma compensação de débito e crédito, ou a prefeitura pode eventualmente até, vamos dizer assim, se associar parcialmente com os donos do empreendimento e tentar até colocar uma parte importante da prefeitura naquele local, para se livrar de muitos aluguéis que a gente paga. Mas essa dívida já está sendo executada? Está sendo executada, uma parte dela está sendo contestada judicialmente e outra não. Mas está em execução dos grandes devedores. A gente tem um setor de execução de grandes devedores lá na Secretaria de Justiça. Eu quero citar também o caso lá do prédio da família do ex-prefeito Neftales. Virou um prédio fantasma, atrapalha a vizinhança e a prefeitura é a fiel depositária, não é isso? A prefeitura é fiel depositária. Esse prédio, na decisão judicial, ele é parte do ressarcimento dos prejuízos, supostos prejuízos, ainda supostos, porque a decisão não transitou em julgado. Na hora que transitar, se transitar, são os prejuízos causados
pelo governo daquela época, pelo governante daquela época, e só que a prefeitura, como não transitou em julgado, é temerário que ela tome uma atitude. Vamos ver, a prefeitura paga aluguel, ela poderia terminar aquele prédio e usar aquele prédio como para alguma secretaria, por exemplo, para a secretaria que eu hoje sou secretário, Secretaria de Justiça, que paga aluguel. Só que se amanhã a decisão judicial é reformada, em segundo grau, isso causa um prejuízo ao erário. Então a gente não tem outra coisa a fazer nesse momento que não cuidar do prédio e esperar essa decisão transitar em julgado. É um processo muito complexo, demorou muitos anos para o juiz, que era um juiz muito trabalhador, muito dedicado, que é o João Batista, da primeira vara. Ele foi agora para o tribunal. Antes de ir, ele julgou esse processo e agora nós precisamos esperar aí 1, 2 anos até que ele seja julgado em segunda instância e a gente possa... Isso se arrasta mais de 20 anos, né? Mais de 20, foi da época do prefeito Neftali. Se a gente for voltar aí, nós vamos chegar em 2000, não... 96, 96 97 ele assumiu a prefeitura. Então, 21 anos. Tá certo. Rodrigo? Doutor, eu queria saber quais as principais dificuldades que o senhor tem encontrado na Secretaria de Justiça lá. Ficou muita coisa pendente do governo passado para se resolver nessa gestão, nesse início de gestão? Olha, em geral ficou muita coisa. Não há dia que não tenha que se pagar dívida antiga, dívida oriunda das gestões anteriores, equipamentos são antigos, equipamentos são alugados, o prédio pegou fogo, já tem 2, 3 anos, precisa fazer a reforma. Ainda não foi feita, né? Não, ainda não foi feita. É um custo de mais ou menos 300 mil. Não havia seguro, doutor? Não havia seguro. Não havia seguro. Foi só o primeiro andar? Foi o térreo e acabou, vamos dizer, tendo o risco de afetar o primeiro andar. Ele ficou interditado, mas nós tivemos agora, recentemente, uma vistoria lá do Corpo de Bombeiros, enfim, já tínhamos um laudo, já liberamos está liberado. A questão agora é dinheiro para poder fazer a reforma no prédio. Mas não foi um erro ter alugado sem seguro? Não havia obrigatoriedade? Olha, Pedro, quando você lida, se você tiver uma frota de 20 caminhões, você não faz seguro, porque o custo do seguro dos 20 caminhões é maior do que o risco de você perder um caminhão por ano. E, de uma maneira geral, quando você tem muitas locações, ou quando você tem uma coisa muito grande, é mais barato você não fazer o seguro, porque nós tivemos nesse tempo todo quantos incêndios? Entendi. Um incêndio. E o seguro teria custado muito mais caro. Não o de lá, eu estou te falando, Entendi. Não tem razão de você fazer de um e não fazer de outros, ok? Entendi. Então você faria de todos os imóveis, ficaria mais caro. Porque realmente quem tem 20 veículos faz seguro já perdeu os 2, né? No seguro. No seguro. Então é mais barato não fazer o seguro. Correu o risco, né? A não ser que seja para o Rio de Janeiro, né? Porque a gente tem visto aí que está bastante complicado. Bom, vamos falar um pouquinho de política, doutor Ayrton Trevisan. Houve uma tensão entre o senhor e o vereador Paulo Roberto Sequinato. Como é que está essa situação? Está ótimo, não houve tensão. Na verdade, Pedro, todos nós temos algum descontentamento em algum momento, não é? E a gente exterioriza esse descontentamento. Eu, de minha parte, não houve recomendação nenhuma do prefeito ou de alguém que eu retirasse o meu comentário, foi um ato meu. E reflexão? Não, eu pensei assim, olha, eu acho que eu podia resolver isso internamente. E aí eu tirei para resolver isso internamente. Não foi um ato para resolver internamente, porque estamos todos no mesmo barco. O Paulo é um dos mais antigos vereadores, amigo da gente. E a gente, porque eu estou no governo como secretário, mas eu sou da executiva do PSB, sou delegado do PSB, quer dizer, a representatividade que a gente tem dentro do governo não se limita ao fato de ser secretário de Justiça. E a gente entende, e o prefeito entende, o prefeito não é essa eleição sem fazer acordos políticos de concessão de cargos. Agora, quando você vai montar o teu secretariado, você precisa procurar contemplar os vários pensamentos e colocar pessoas que tenham, vamos dizer assim, que representem os setores da sociedade que a Câmara acabou colocando lá. Sim. E não é diferente. Quer dizer, nós temos um grupo de secretários e o prefeito procurou, por exemplo, contemplar pessoas ligadas ao secretário, ao vereador, pessoas muito competentes, porque foi escolha pessoal do prefeito, não foi imposição. Ele escolheu. Mas temos entre os secretários pessoas ligadas ao vereador.
Então, a defesa que eu fiz foi das próprias pessoas ligadas ao vereador e que fazem parte do governo, porque você não critica meio governo, o governo é um governo. Quando você critica o governo inteiro. E desse governo faz parte pessoas de indicação do prefeito, pessoas escolhidas pelo prefeito a partir de perfis para contemplar o vereador, outros vereadores. Então foi isso, mas isso já está superado. Está superado. Ok. O senhor, indubitavelmente, hoje é um dos principais secretários do governo Guti e, ao mesmo tempo, é muito ativo nas redes sociais. O senhor não tem medo de que o Ayrton Trevisan, cidadão das redes sociais, seja confundido com o secretário de Justiça? Ah, não tem como não confundir, né? Mas não é temeroso isso? Olha, se a gente brigar aqui, não vamos dizer que é o Ayrton Trevisan que brigou, vamos dizer que foi o secretário de Justiça do Guti. Não adianta, não tem como dissociar uma pessoa da outra. A questão é assim, o grande problema é que as pessoas costumam falar aquilo que querem e não estão preparadas para ouvir o que a gente tem para falar. Então eu debato às vezes nas redes sociais em cima desse tipo de coisa. Tenho procurado debater menos nas redes sociais por conta dessa exposição do governo e por conta de muitas vezes o pensamento que é meu, pessoal, poder ser confundido com o pensamento do governo. Mas é complicado, porque a gente, quem acompanha a minha história sabe, eu sou filho da cidade, então quando a gente está no governo, eu não caí de paraquedas no governo. Eu tenho alguma representatividade, além de estar com o prefeito, participar da ida do prefeito para o PSB, participar da campanha dele ativamente. Eu já disputei eleições, eu tive quase 70% dos votos na minha reeleição, num colégio de, sei lá, 3 mil. Na época eu não me recordo quantos eleitores tinha, mas enfim, tive 1.500 votos. Então você tem alguma representatividade e você traz isso consigo, para o bem e para o mal. O que eu sou, eu empresto para o governo, não é? E eu procuro não interagir muito, até criei uma página pública e quero ver se uma hora dessa eu tenho coragem de apertar o botão e sair do Facebook. Agora, eu tenho observado o seguinte, você realmente é o zagueiro nas redes sociais, mas às vezes você dá atenção a pessoas que mereciam ser ignoradas. Pedro, eu dou atenção para todo mundo. Eu recebo gente que quer conversar comigo na secretaria direto, é uma característica minha. Agora, eu não vou dar atenção só para aqueles que me elogiam. Eu concordo com você, mas as pessoas merecem resposta, né? Elas precisam ter uma resposta. Às vezes é uma resposta delicada, uma resposta consoladora, e às vezes é uma resposta. Vamos lá, sua avaliação, como é que está o governo Guti? Está indo muito bem. A gente não pode falar de passado. Por exemplo, eu nas redes sociais é uma coisa que eu me pego com alguns petistas, né? Você não pode falar do passado. Eu não sei se é por causa do passado do Lula ou se é pelo passado daquilo que nós encontramos ao assumir a secretaria. Nós encontramos uma situação caótica. Foram 300 e tantos milhões de restos a pagar o ano passado, tantos outros esse ano. A cada dia surge um despejo de uma repartição, um despejo de uma delegacia, um despejo de um batalhão. E a gente tem procurado organizar ou reorganizar a prefeitura e pagar essas contas. Eu entendo que a gente está num caminho bastante bom. O Paulo Carvalho, lá na Secretaria de Governo, é uma pessoa com bastante expediente, conhecedor dos corredores da prefeitura. Eu, por outro lado, apesar de ser inexperiente enquanto, vamos dizer, secretário, nunca fui secretário antes na minha vida, eu trago alguma experiência de administração, participei da administração da Santa Casa, da OAB, e não é muito diferente de uma repartição de uma secretaria. E eu vejo muito positivamente, as coisas estão evoluindo bastante bem. A gente deve esse ano aqui equilibrar contas, equilibrar uma série de problemas que a gente teve, porque eu não sei se vocês sabem, nós assumimos a gestão com 90 dias de atraso em remédios, tudo estava suspenso, licitações vencendo em cima da hora, e tivemos que fazer uma série de correções de estudo e conter gastos. Conter gastos não é deixar de investir. Porque sabe o que acontece, Pedro? Nos 16 anos do governo PT, a máquina, a folha de pagamento custava 38% e hoje custa 50% da arrecadação. Está no limite da lei de responsabilidade fiscal. Aí se você pega 50%
mais 26% da educação, porque tem que pagar 1%, porque alguém ali atrás não cumpriu os 25%. Mais a saúde, certo? Que tem o gasto obrigatório de 15%, mas que não dá para fazer nada. Se gasta 20%, se gasta 30% no ano passado. Te sobra muito pouca margem de investimento. Então, nós estamos trabalhando para incrementar a cobrança, incrementar a arrecadação. O prefeito não precisa enxugar a máquina, então? O problema é como você enxugar a máquina concursada. Entendeu? Você tem muito pouca margem para você encolher. Você tem 22 mil funcionários públicos. Se fosse uma empresa, você podia fazer, vamos dizer, uma demissão de 10%. Me lembrei de uma questão. De demissão, se me permite, Pedro. Parece que o prefeito no início do ano falou que poderia haver a questão da demissão voluntária, né? Que é muito PDV, comum o tal hoje, do plano de demissão voluntária. Só que isto, ele não pode fazer para uma pessoa, para duas pessoas. Existem estudos para ver que impacto isso vai representar no momento em que ele diga as pessoas nessas condições poderão participar de um PDV e saber quanto custa essa condição. Porque nós temos, por exemplo, a questão dos comissionados, que daqui a pouco deve ter uma decisão judicial para resolver esse problema, mas isso é 9, 10 milhões atrasado, a hora que tiver que pagar. O senhor diz os ex-comissionados. Os ex-comissionados, E a gente está construindo essa possibilidade também de resolver essa questão. Tomara. Temos muitos aposentados hoje na prefeitura ainda em cargos, doutor? Eu não sei o número, mas bastante gente aposentada. Já seria uma saída também, né? Já seria uma saída também. Interessante. Doutor Ailton, o prefeito Guto está enxugando a AGRU, né? E agora... Então, a AGRU está liquidando. Liquidando, sim. Exatamente. Agora, os funcionários que foram concursados para a AGRU andam protestando na Câmara. Qual a visão do senhor? Eu acho legítimo que eles protestem, afinal de contas eles estão perdendo o emprego. Mas nenhum deles é efetivo ainda, entendeu? Eles estão todos em estágio probatório. Essa é a razão pela qual não há possibilidade de aproveitamento deles. A lei que considerou inconstitucional a criação da AGRU arrasta consigo, apesar do concurso deles ter sido feito regularmente, que é uma situação diferente dos comissionados. Os comissionados, a lei que criou os cargos foi considerada inconstitucional. No caso deles, a lei que criou a AGRU foi considerada inconstitucional e ela acaba arrastando consigo, vamos dizer, a inconstitucionalidade contamina aquelas ações que foram tomadas. Ok? Então, é legítimo que eles procurem os direitos. Agora, administrativamente, não tem muita coisa para ser feita, não há solução. O jeito é procurar o judiciário, então. O jeito é procurar o judiciário. Isso foi até uma conversa que eu tive pessoalmente. Eu tive lá 1 ano, eu tenho pessoas muito caras lá, assim, pessoas que eu gosto bastante. E eu expliquei a eles isso. A gente esperou uma decisão nos embargos declaratórios que pudesse modificar e aceitar o recurso. Não aconteceu isso, então a gente partiu para a liquidação. E eu estive lá dando essa informação, essa notícia pessoalmente, me senti na obrigação de ir lá pessoalmente, e disse a eles que eles têm que buscar uma solução. Agora, pelo que eu entendi, o senhor entende, ou sei lá, o senhor prevê que haverá um desfecho para os ex-comissionados favorável a eles? Olha, Pedro, na verdade o prefeito nunca disse que não pagaria. O prefeito nunca demonstrou nenhuma questão, vamos dizer assim, política para não pagar. Porque se fosse isso, ele não pagaria os secretários. Os ex-secretários também ficaram sem receber. Não sei se você sabe. A maior parte deles ficou sem receber. Resolveu já. Não, estão recebendo. Politicamente falando, se fosse uma questão de raiva, uma questão de problema político para não pagar, não pagaria secretário, que é um agente político muito mais importante do que um comissionado. A questão foi jurídica, o prefeito não tinha segurança jurídica. Agora, passado 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouco, tem saído algumas decisões do tribunal, em primeiro grau, várias decisões favoráveis aos comissionados e outras contrárias, em segundo grau, uma ou outra decisão favorável a eles, e agora a gente está construindo aquilo que foi construído lá atrás, com o Ministério Público, uma série de coisas. A gente está procurando conversar novamente e ver se a gente chega num consenso
e pode passar ao prefeito a segurança jurídica que ele precisa, e aí ele vai fazer. A questão de como vai pagar é uma outra história. Parcelar. Né? Aí é o problema dos Peterson, não é meu. A questão de pagar efetivamente, se a gente conseguir construir isso efetivamente, isso está em construção, seria pagar, porque o prefeito vai ter a segurança jurídica. Aquilo que levou a não pagar, se a gente conseguir superar, vai pagar. Então caminha para tentar pagar, é isso? Caminha para a gente tentar construir essa segurança jurídica que permite o pagamento. Claro, o pagamento daquilo que juridicamente se entende como devido, que seriam os direitos básicos de um trabalhador comum, como 13º, férias, esse tipo de coisa. Rodrigo, para finalizar? Eu quero finalizar uma dúvida que ficou até ontem com o Paulo Roberto, né, com relação àquelas emendas impositivas que os vereadores têm direito, doutor. Caso o governo não cumpra, ele não consiga repassar, ele corre o risco de um processo de improbidade ou não casa isso? Uma penalidade. Olha, isso é bastante discutível. Certo. Claro que um processo muitas das vezes cabe, mas eu não vejo com muito êxito. Mas por outro lado, essa lei que criou essa emenda à lei orgânica, ela é inconstitucional. Ela é porque ela intervém na iniciativa do ordenador de despesa, que é o executivo. Entendeu? E isso a gente deve estar questionando, inclusive judicialmente, essa questão dessa lei. Não nenhum desapreço aos vereadores, absolutamente. Mas o fato é que compete ao executivo tocar um orçamento. E quando você tem esse tipo de coisa, ele acaba perdendo. Tem uma série de questões técnicas que envolve, que acaba ferindo a iniciativa do executivo em relação aos gastos. Ok, só para finalizar, descontrair, doutor Ayrton Trevisan, aquele pênalti entre Corinthians e Palmeiras, que foi anulado, qual foi a sua visão? Olha, fica difícil de falar. Você sabe que o meu time foi favorável ao árbitro de vídeo. E o time que teve o pênalti anulado, o presidente foi contrário ao árbitro de vídeo. O problema aí está muito mais na interferência externa, porque o lance é naquele momento. O lance aconteceu, o juiz entendeu que era pênalti e não pode ter acontecido nada, a não ser uma interferência externa para mudar aquela decisão dele. Porque não foi o quarto árbitro que viu melhor que ele o pênalti. Ele estava em cima, ele estava atrás da jogada. Então eu acho que houve uma interferência externa que contamina, vamos dizer, ou você bem tem a interferência externa baseada no vídeo, ou você não tem, ela é proibida, não pode ter interferência externa. Uma interferência sonora, né? Não, mas é bom, aí os corintianos ficam contentes aí com o resultado. Tá certo. Foi só para descontrair. Obrigado, doutor Ayrton. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição aqui de vocês para retornar a hora que for interessante. Ok, produção, vamos lá, 7h42, 2 minutos.